Olá, meu nome é Wagner Nascimento e a proposta hoje é passarmos passo a passo sobre uma inspeção de segurança de barragem. Para tanto, estaremos mostrando todos os itens vinculados à estrutura de segurança de barragens e aqui como exemplo uma barragem de mineração. Por ser a portaria 70389 a portaria mais rigorosa se comparado com os outros órgãos de controle, todo tipo de inspeção visualizada nesta gravação poderá ser utilizado para outras estruturas. A inspeção de segurança de barragens está vinculada ao estado de conservação da estrutura. Para tanto, serão vistas o barramento principal e suas estruturas associadas, como ombreiras, talude de montante, talude de jusante, extravasor, dreno de fundo e os instrumentos vinculados ao monitoramento. A inspeção de uma crista de um barramento pode ser realizada de duas formas. Sendo apenas um profissional para a inspeção, é realizada através de um caminhamento em zigue-zague. Se for mais de um profissional, sendo por exemplo 2, poderá ser realizada caminhando paralelamente à estrutura. As inspeções de barragem de mineração são fundamentais na gestão da segurança. A atividade de inspeção, a qual obrigatoriamente deve ser realizada a pé, sendo fundamental a sua periodicidade e seu método, incluindo a utilização de drones, binóculos e outras ferramentas auxiliares na execução desta importante atividade. Por regra, sempre que nas inspeções forem detectadas anomalias relevantes, deve-se proceder à manutenção corretiva o mais rápido possível, evitando sobremaneira a progressão negativa da sua condição. Um dos aspectos principais da categoria de risco de uma estrutura é seu estado de conservação, seja em relação ao barramento principal, seja das suas estruturas associadas. A exemplo da inspeção do talude de jusante, no de montante verifica-se a existência de possíveis erosões, ravinas, presença de vegetação arbustiva, arbórea, recalques, formigueiros, cupinzeiros, dentre outros aspectos importantes. Algumas estruturas são projetadas de forma a operar com a água tocando o talude de montante. Para tanto, são utilizados enroncamentos sobre este talude, que é popularmente conhecido como hip-rap. Durante as inspeções, é importante verificar a operacionalidade deste hip-rap, uma vez que ele protege o talude de possíveis erosões. A forma de verificar a não conformidade no hip-rap é através da visualização de ausência de rocha sobre o talude. É importante destacar que algumas estruturas trabalham com seu dreno de fundo afogado. É o caso dessa estrutura. Durante a inspeção visual, é importante verificar a coloração da água no lago de jusante, para verificar a turbidez da água. Caso haja uma elevada turbidez, pode ser indicativo de algum problema na drenagem interna do maciço. Para barragens que não possuem o lago de jusante, é importante verificar tal coloração no dreno de fundo. Este instrumento chama-se calha partial. Este instrumento tem por objetivo medir a vazão da água que percola por dentro do maciço e suas áreas adjacentes. É importante saber que a análise qualitativa desses dados é feita em escritório, fazendo-se o comparativo dos resultados de pluviosidade num dado período. O resultado dessa análise qualitativa deve ser confrontado com os dados informados no projeto. Outro aspecto importante a ser considerado durante a inspeção é a área de jusante, onde há a dissipação da água da saída do dreno de fundo. É importante que essa área esteja totalmente desobstruída para evitar que essa água seja aprisionada e faça interferência nas leituras da vazão.
9,34. Este é um momento muito importante da inspeção, é o momento do monitoramento do barramento principal. É através deste instrumento, popularmente conhecido como PIL, que se faz o conhecimento da percolação da água dentro do maciço. São dois instrumentos particulares, o INA, que é o medidor do nível de água, e o piezômetro, onde há o conhecimento da poropressão dentro do maciço. É importante, durante a inspeção, verificar todo o sistema de vertimento da estrutura, ou seja, fazer uma análise de possíveis patologias no concreto, como aparecimento de ferragens e também a obstrução. Essa inspeção deve percorrer todo o sistema, desde o emboque até a área de dissipação. A topografia dos taludes de montante e de jusante pode ser realizada através de estação total, o que é mais comum, através de equipe especializada, a qual verifica possíveis deslocamentos tanto na horizontal quanto na vertical, realizando para tanto as leituras divisadas nos marcos topográficos previamente existentes. Existe uma condição tecnológica mais avançada, que é a estação robótica, a qual é programada para a realização deste trabalho em intervalos de tempo previamente estabelecidos, a qual realiza visadas nos prismas fixados em pontos determinados nos barramentos da estrutura, normalmente realizados no talude jusante. Além da topografia convencional e da estação robótica, existem também instrumentos como o inclinômetro, o qual é instalado no barramento visando a verificação de possíveis deslocamentos horizontais. Outra ferramenta que vem ganhando grande espaço nas barragens de mineração são os radares, os quais medem deslocamentos tanto na vertical quanto na horizontal em tempo real, apresentando extrema acurácia, verificações de movimentações da ordem de milímetros. Na inspeção de hoje, nós utilizamos os seguintes equipamentos: o PIL, estação total, GPS de mão, com possibilidade de registro fotográfico, drone e prancheta com os formulários de inspeção. Lembrando que cada barragem possui as suas características específicas e isso exige equipamentos diferentes. Tão importante quanto a seleção dos instrumentos é a utilização dos devidos equipamentos de segurança antes de entrar na área. Para essa inspeção específica, utilizamos capacete, protetor solar, camisa de manga comprida, repelente e perneira. A utilização dos EPIs é definida pela equipe de segurança da empresa. Portanto, poderá variar de caso a caso, dependendo da estrutura. A Portaria 70389 de 2017 apresenta em seu anexo modelo de formulário de inspeção. Porém, cabe ao empreendedor a adaptação deste formulário à realidade de suas estruturas. A ficha de inspeção regular é o documento elaborado pelo empreendedor com o objetivo de registrar as condições da barragem verificadas durante as inspeções rotineiras de campo, devendo conter minimamente o quadro do estado de conservação referente à categoria de risco constante no anexo dessa portaria. Recomenda-se que nestas fichas constem campos que permitam ao inspetor informar se uma anomalia identificada na inspeção anterior foi tratada, extinta ou se a mesma permanece em condições desfavoráveis, ou ainda se a mesma evoluiu em direção à condição de nível de alerta, a famosa pontuação 10. Possíveis deslocamentos em uma estrutura podem ser verificados, e estes devem estar expressos no projeto da barragem. Contudo, deslocamentos acima do previsto na chamada carta de risco ou níveis de controles de uma estrutura indicam aumento de probabilidade de desestabilização. Sendo verificadas tais condições, o geotécnico responsável deve ser imediatamente comunicado
o qual avaliará a melhor condição de estabilização, avaliando caso a caso e determinando a ação mais condizente à sua segurança. Em situações de verificação de deslocamento, recomenda-se aumentar a frequência de medição ou instalação de uma tecnologia que realize as leituras em tempo real, como é o caso do radar. As inspeções de barragem devem ser feitas por agentes com treinamento adequado e com conhecimentos básicos sobre o funcionamento da barragem e sobre o tipo de anomalias que podem ocorrer. Obviamente que o profissional que avalia a gravidade de uma anomalia em relação à condição de segurança de uma barragem deve ser o geotécnico. Porém, a verificação da existência dessas anomalias pode ser realizada por outros profissionais, desde que devidamente treinados para tal. Durante a realização de leituras dos instrumentos, seja em piezômetros e ínas manuais, medidores de vazão, réguas de níveis de reservatório ou demais instrumentos, o profissional responsável pela inspeção deve estar atento e certificar-se de que a leitura encontra-se correta. Imagine uma leitura equivocada. Partindo do princípio que as decisões em relação ao acionamento de níveis de alerta e emergência estão diretamente vinculados aos níveis de controle dos instrumentos, uma leitura equivocada poderá gerar decisões equivocadas. Imagine uma leitura que eleve a condição de risco de ruptura, poderá gerar desgastes desnecessários em relação a acionamentos de sistemas de alerta e emergência, com evacuações de pessoas localizadas nas AS e até mesmo nas ESS. Contudo, considerando um pior cenário, onde uma leitura que eleve equivocadamente a condição da segurança de uma estrutura, sendo que a mesma pode encontrar-se em uma situação de ruptura iminente. Esta condição pode gerar uma grande tragédia. Podemos pensar em uma situação análoga ao paciente que procura um médico. Se o médico realiza uma leitura equivocada, por exemplo, de um aparelho de pressão, poderá diagnosticar o paciente de forma extremamente equivocada. Para o desenvolvimento de qualquer atividade, o treinamento e a capacitação do profissional é de uma importância ímpar. A percepção de possíveis anomalias é adquirida com a prática e o conhecimento das ações que tal anomalia pode gerar como forma desestabilizadora. As normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego determinam que, para a realização de qualquer atividade, o empreendedor é obrigado a oportunizar ao colaborador treinamentos periódicos de qualidade, objetivando o desenvolvimento das suas ações de forma efetiva e segura. Imagine a importância de uma atividade como essa, uma vez que a sua percepção impactará diretamente na gestão do risco da estrutura de contenção. Tão importante quanto a inspeção é a transcrição das informações verificadas em campo para as fichas de inspeção. Essas informações serão primordiais para os relatórios de inspeção regular de segurança da barragem, que embasarão a obtenção ou não de uma declaração de condição de estabilidade e da revisão periódica de segurança, a qual é realizada periodicamente, considerando primordialmente o dano potencial associado em caso de ruptura. A evolução de uma estrutura é o retrato da sua condição, principalmente em relação ao estado de conservação, o que retratará informações relevantes ao auditor responsável pela conferência das informações e condensação dos dados para a confecção dos relatórios de inspeção e de revisão. Objetivando-se conhecer claramente tal evolução, a verificação das informações da ficha anterior com a inspeção atual é de suma importância para a conferência da melhor gestão da estrutura, com relação às manutenções preventivas e corretivas, além do apontamento de possível controle ou extinção de uma dada anomalia. A finalização de uma inspeção se dá quando da avaliação por parte da equipe responsável pela gestão da estrutura, avaliando cada item e, finalmente,
apresentando tais informações no SIG-BM, Sistema Integrado de Gestão de Barragens de Mineração. Há de se ressaltar o que prevê a Portaria 70389 de 2017, onde o preenchimento de um dado extrato de inspeção deve ocorrer até a quinzena subsequente à da realização da referida inspeção. Frisa-se ainda que o preenchimento das informações inverídicas pode gerar sanções ao responsável pelas informações, sem prejuízo de responder administrativa e criminalmente.